Hello guys, how are you doing? E aí, gente, como é que vocês têm passado? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Morrendo de saudade da escola, né? Da aula de inglês, então, nem fala, né? Vamos lá, então. Algumas novidades para vocês ir assimilando durante esse período aí. Do dia 18 de maio ao dia 29 de maio, que são 2 semanas, vocês terão apenas essas atividades que estão sendo enviadas agora. A partir de agora, as atividades serão quinzenais, ok? Então, vocês terão 15 dias para realizar essas atividades com calma, com tranquilidade, com capricho, tá bom? Se você puder, escolha um dia para fazer só inglês, para você não fazer nada com pressa, na correria, tá? E nem cansado. Escolha um dia, faça inglês e depois os outros dias você vai dividindo nas outras disciplinas, tá bom? Outra novidade é que toda quarta-feira eu estarei online das 14 às 16 horas, lá no Facebook da escola. Você pode entrar em contato comigo por lá, se tiver alguma dúvida, se tiver algum exercício que você não entendeu, se tiver com saudade de conversar comigo. Você entra lá, tá? E me chama no chat, no inbox, ou você pode deixar um comentário embaixo do vídeo sobre algum exercício, tá bom? É o nosso meio de conversar, o meio de entrar em contato. Bom, a partir dessa quinzena, nós vamos trabalhar então com algumas estratégias de leitura, tá? A gente já tinha começado a fazer isso em sala de aula e agora a gente vai começar a fazer novamente. Eu quero rever com vocês algumas dicas. Eu falei muito para vocês que a gente precisa tirar esse vício de colocar tudo no Google Tradutor, tá? Não é para usar Google Tradutor. Existem outros recursos que você pode utilizar para poder compreender um texto sem precisar traduzir todas as palavras que estão no texto. É possível compreender o texto sem precisar ficar traduzindo o texto todo, tá bom? Então vamos lá, as dicas que eu já dei na sala de aula para vocês, mas que a gente vai relembrar a partir de agora. Primeira dica, não tenha pressa de ler. Leia com calma. Às vezes é preciso gastar tempo no texto. Às vezes é preciso ler o texto mais de uma vez. Às vezes 2, 3 vezes. Então não tenha pressa, tá bom? Outra coisa, quando você fizer a primeira leitura do texto, você vai buscando palavras que você já conhece. E também aquelas palavras que a gente chama de cognatas, que são palavras que são parecidas com o português, mas estão escritas em inglês. E na hora da pronúncia, ela também se parece com o inglês. Então, na sua primeira leitura, você já vai fazendo essa busca de informações já conhecidas. Eu já conheço essa palavra parece com português, e isso já vai te ajudando a entender um pouquinho do assunto que o texto vai trazer. Segunda dica: analise as imagens e relacione essas imagens com o texto. As imagens do texto não estão lá de enfeite. Elas têm um propósito e você precisa utilizar essa imagem para ajudar você a compreender o texto. Então, analise, observe, faça a leitura da imagem ou veja os detalhes. Ela vai ajudar você a compreender aquilo que está no texto também, tá? Terceira dica: questione-se. Faça perguntas para você mesmo. Aproveita que você vai estar em casa, nenhum dos seus colegas vão estar te vendo, e comece a se perguntar: que tipo de texto é esse? É uma receita? É um texto de informação? É um anúncio? É uma carta? É um e-mail? Né? Qual a finalidade desse texto? É informar? É instruir? É trazer humor para você, criticar alguma coisa? Então você precisa conversar com o texto, é preciso ter essa relação de interação entre o texto e você, tá bom? Procure palavras-chave, palavras que vão trazer o assunto do texto para você, para poder te guiar nessa compreensão. A penúltima: levante hipóteses de leitura. A partir da análise da imagem, a partir daquelas palavras que você conhece, o que será que o texto vai trazer para você? Vai falar sobre esportes, vai falar sobre culinária, vai falar sobre política, tá bom? Faça o levantamento de hipóteses sem se preocupar muito se você vai acertar ou não, tá? Depois,
eu deixei abaixo aqui um link de uma aula em que a professora se aprofunda nessas técnicas de leitura e que seria muito bom se você pudesse assistir. A aula é rapidinha, ela tem 8 minutos, mas a professora vai no ponto, ela traz essas técnicas de leitura e na prática para você ir fazendo junto. Então, aprofunde-se, complemente essa aulinha que eu estou dando para você agora com esse vídeo, tá? Se você tiver acesso ao YouTube pelo celular, é claro, tá bom? Vamos começar então? Primeiro texto aí, lembra das dicas? Vamos colocá-las em práticas. Observe a imagem. Que tipo de texto é esse? Converse com ele, tá bom? Veja quem faz parte dessa história. Primeira coisa, que tipo de texto é esse? É uma tirinha, é um comic strip, né? Em que lugar eu encontro uma tirinha? Em que lugar eu encontro essas charges? Ah, eu encontro em jornais, eu encontro em revistas, eu encontro em quadrinhos, ok? Qual é a finalidade das tirinhas, dos quadrinhos? É entretenimento, é fazer crítica, é trazer bom humor, tá bom? Bom, depois que eu fiz essa análise, eu vou observar os detalhes. Repare no cenário que o cartunista escolheu para fazer a sua tirinha. Olha, eu tenho aqui dois personagens, a cat and a woman, o gato e uma mulher. Olha os elementos que fazem parte dessa história. O que será que essa história vai trazer para mim? Vai falar sobre animal de estimação? Vai falar sobre informática, sobre tecnologia, sobre internet? Agora a gente vai poder verificar se essas hipóteses estão corretas. Então vamos lá fazer a leitura, lembrando que primeiro você vai buscar palavras que você já conhece dentro dessa leitura. So, you use the dog's name as your password. Professora, eu conheço a palavra use, que é uma palavra cognata, usar, dog, name, password, provavelmente você conhece. Se você é uma pessoa ligada em tecnologia, ligada em informática, você deve conhecer a palavra password. Ok? Eu já consigo então adivinhar que tem a ver esse texto relacionado com o mundo da informática, o mundo da tecnologia, né? Bom, pensando nessa leitura que você fez, você vai aí responder essas questões em português, ok? Pode responder aqui no espaço que eu deixei, ou se você precisar de mais espaço, você pode colocar a resposta aqui do lado, letra A, letra B, aproveitando os espaços que tem aqui na folha. Eu fiz isso de propósito mesmo, tá bom? Tem gente que tem a letra maior, precisa de mais espaço para escrever. Exercício 2 é relacionado a verdadeiro ou falso. Eu tenho aqui algumas frases relacionadas a esse texto aqui. Você vai ler, conferir se é isso mesmo e marcar verdadeiro ou falso. Por exemplo, o gato está a garota está assustada com a inquisição do gato. Dá uma olhadinha no rosto da garota. Ela tá assustada com aquilo que o gato falou? Ok? Terceiro exercício, leia a comic strip, leia a tirinha. Essa tirinha já tem um pouquinho mais de quadros, ela é desenvolvida em 2 quadrinhos, o primeiro e o segundo quadrinho, ok? Faça todo esse processo que nós fizemos na primeira, observe as imagens, veja o ambiente onde elas estão, né? Depois vai para a leitura das palavras aqui, dos balões, procure palavras conhecidas, palavras cognatas, aí você vai tentar entender o texto e tudo mais. E aí depois você vai responder da letra A à letra E, ok? Também continuando no tema tirinha, eu tenho aí a tirinha do Jeremy. Jeremy, it's a teenager, ele é um adolescente, então ele vai tratar muito desse mundo adolescente, né? Desse mundo jovem. Repare que essa tirinha é desenvolvida em mais quadros. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadros. É uma história que tem um pouco mais de elementos. Repare que ele começa o primeiro quadro sozinho e aí no último aparece uma outra pessoa. Vá fazendo a conexão da imagem com as palavras. Consume, e ele aqui comendo o livro. Hold, ele está aqui, ó, segurando o livro na boca. Regurgitate, ele está vomitando, regurgitando tudo que estava no livro. Repeat, ele vai repetir toda a ação de novo, ok? E aí,
What did you do today? Até que enfim ele pergunta para outra pessoa, o que você fez hoje? Né? There are more positive ways to look at education, Jeremy. A pessoa responde para ele que existem mais formas positivas de se encarar a educação, Jeremy. Pensando nisso, você vai aí responder as questões relacionadas a essa tirinha. Começa na questão 4 e vai até a questão 7. A nossa última tirinha tem a ver muito com esse tema que nós estamos vivendo agora, coronavirus, ok? Repare aí que eu tenho aí algumas personagens, são 3 pessoas que participam dessa história. Essa tirinha aqui não está organizada em quadros, mas ela é toda num quadro só. É um desenho um pouco mais livre. Eu tenho aqui a primeira pessoa, sniff, sniff. Ah, what? He might have the coronavirus. OMG, OMG. A pessoa está gritando uma expressão aí, né? Que expressão seria essa? Wait, what is that? O que é isso? Repare que ela é uma tirinha um pouco ácida, ela traz uma crítica a uma situação. Então eu quero saber que você acha que ela está criticando, né? Ela está criticando o quê? O coronavírus? Ela está criticando o espirro da pessoa? Ela está criticando a reação da pessoa? Ela está criticando a falta de informação que as pessoas têm em relação ao coronavírus? Né? Ou ela está criticando tudo isso dentro desse único desenho? Pensa aí um pouquinho sobre isso e elabore a sua resposta, ok? Você vai responder então a questão A, B, C e D relacionadas a essa comic strip aqui. Para terminar, eu quero que você coloque a sua criatividade para trabalhar, né? Você vai aí ser bem criativo e vai construir a sua própria comic strip, o seu próprio quadrinho, tá? Cada uma dessas comic strips que nós trabalhamos anteriormente teve um tema diferente. A informática, a relação da família com a informática, a relação do jovem com a educação, com a escola e essa questão bem atual do coronavírus. Eu quero que você escolha um desses temas e elabore uma tirinha com um desses temas. Veja bem, a tirinha precisa ter o processo da ilustração, o desenho tem a ver com os balõezinhos da fala, né? Eles têm que estar amarrados um no outro, têm que ser coerentes. E nem sempre é preciso escrever muita coisa para poder passar uma informação, para poder passar uma ideia, ok? Dá uma olhadinha na tirinha do Jeremy, olha como tem uma palavra e um desenho já passa bastante ideia, né? Bastante informação. Então, pense nisso, você não precisa pensar num texto muito complexo. Use frases curtas, frases simples e complemente a sua ideia com a ilustração, tá bom? Eu coloquei um quadro único, mas se você quiser dividir o quadro em outros quadrinhos, como está dividido do Jeremy, quando está dividido aqui da Mamãe Pata, você pode fazer isso também, tá bom? Boa sorte, se vocês tiverem dúvida, todas as quartas-feiras eu estarei online a partir das 14 horas lá no Facebook da escola, tá bom? É só entrar em contato comigo lá. Das 14 às 16 horas eu estarei online para tirar dúvida, para poder responder alguma pergunta ou para falar um oi para vocês, tá bom? Pessoal, se divirtam, aprendam e vamos lá que esse tempo vai passar. Bye, bye!